Você tem toda a razão, Paulo. A delação premiada talvez seja a melhor forma dele garantir até a sua segurança. É claro que há algumas associações com acidentes aéreos que aconteceram no passado. Parece que o ministro André Mendonça o proibiu de se deslocar com seus jatos particulares. Também disse que ele só poderia utilizar o transporte regular, e talvez por isso ele não queira ir a Brasília, mas o fato é que a delação premiada, no caso do Vorcaro, é talvez a única saída que ele tem, até porque ele não é a cabeça do sistema, ele é o operador. Me lembra muito a situação do Marcos Valério, me lembra lá, no caso ainda lá do Mensalão, lá atrás, quando a gente descobre aquelas operações, o iníciozinho da Lava Jato, nós tínhamos os operadores financeiros, e o Vorcaro era um operador financeiro que misturava ali um pouco de lavador, né, de vários desses recursos que eram distribuídos, mas também tinha um pouquinho de Epstein, porque parte do que ele reuniu, da influência que ele adquiriu, foi por intermédio de compromat, que nós já falamos em programas anteriores, dessa técnica soviética de você colocar pessoas influentes e das quais você possa usar da chantagem com imagens, com festas. Isso tudo a Polícia Federal já tem, e agora o Dias Toffoli ele está numa situação complexa. Já tem muita gente chamando esse caso de Tofolão, porque não é somente os seus irmãos, não é somente o Tayaya. Alguns veículos de imprensa já dizem que os encontros de Toffoli com Vorcaro chegam ao número de, no mínimo, 10. E eu finalizo a minha participação hoje aqui, colocando um pouquinho de tempero nessas investigações, até porque esse é o papel do jornalismo investigativo. Hoje de manhã, lá na Auriverde, eu falei sobre um encontro que uma fonte me passou e eu estou investigando esse assunto. Vou passar só lembrando para vocês que eu falei que uma fonte me falou de uma reunião que aconteceu no Hotel Fasano, lá nos Jardins, em São Paulo, no dia 13 de novembro de 2024. Então eu deixo essa dica aí para a Polícia Federal, porque nessa reunião, segundo a minha fonte, estava o Daniel Vorcaro. E segundo a minha fonte, e essa fonte sabe quem são as pessoas que estavam nessa reunião, eu não vou divulgar os nomes enquanto eu não conseguir confirmar, inclusive com outros dados e cruzamento, a fonte é idônea, mas essa reunião no dia 13 de novembro, lá no Hotel Fasano, que estava o Daniel Vorcaro, segundo a minha fonte, também estavam ministros do STF, grandes figuras até do sistema financeiro. E veja que ele sabe quem são as pessoas. Ele falou de um careca, eu imagino que o careca não seja do INSS, então ele fala de ministros. Há uma dedução óbvia, né, do ministro Alexandre de Moraes, mas nós descobriremos isso com o jornalismo investigativo e, mais do que isso, com o celular do Vorcaro. Mas eu queria deixar uma informação que eu não passei de manhã, e eu quero deixar para a nossa audiência, para que a gente reflita sobre isso e vá fechando essas peças do quebra-cabeça. A informação é o seguinte, que o quarto onde foi feita essa reunião não foi reservado pelo Daniel Vorcaro. Deixo essa informação, a minha fonte sabe quem fez a reserva, porque já descobriu, já junto ao Hotel Fasano, mas é importante a gente saber que essa reunião pode desvendar algumas conexões que aconteceram do sistema financeiro, São Paulo, e nós descobriremos. Esse é o papel do jornalismo investigativo, é trazer a informação para que a Polícia Judiciária junte as peças, leve ao Ministério Público que oferece a denúncia. Esse é o caminho no Estado democrático, no Estado de Direito, e espero com toda sinceridade que o Brasil retome a senda do rule of law, ou seja, do império das leis que sirvam para todos os cidadãos.